Olha alguma coisa. Já tá saindo som. Boa tarde, galera. É isso aí, vamos começar mais um Bíblia Live. Desde já agradecemos a cada um que vai estar conosco nos próximos minutos. Já testei o som. Desde já agradeço já a cada um que vai estar conosco nos próximos minutos e acompanhando a Bíblia Live. Compartilhe se puderem, se sentirem, para mais pessoas serem alcançadas pela palavra do nosso Pai amado. Isso aí. Isso aí, galera. Então vamos lá, só vamos esperar o pessoal chegar. Então, se puderem, compartilhem esse vídeo para que cheguem mais pessoas, né? Hoje nós vamos dar uma lida. Na verdade, é uma carta bem legal de se ler, mas a gente vai dar uma resumida apenas em 2 capítulos. Mas eu espero que isso inspire vocês a ler no restante da carta. Bom, então vamos começar. A carta que nós vamos ler hoje e dar uma conversa vai ser Efésios. Se puderem abrir Efésios no primeiro capítulo, ficaria bem legal de acompanhar. Ela é bem legal, nos esclarece sobre vários assuntos. Às vezes algumas coisas que a gente usa em algumas doutrinas, talvez de uma maneira um pouquinho diferente, mas o próprio Evangelho acaba, até na mesma carta, acaba explicando algumas situações. Bom, então começamos lá. No primeiro capítulo de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Bom, aqui nessa parte, antes da gente começar a partir do versículo 15, na carta a Éfesos, aos Efésios, né? Eu gostaria de citar algumas aberturas aqui, principalmente que eu sei que não é uma coisa minha, mas uma coisa da parte, vamos dizer assim, do Senhor. No capítulo 2 ele vai explicar um pouquinho melhor e eu vou citar quando eu ler. Bom, aqui nós temos um assunto bem... Para mim é um pouco claro, assim, a princípio, porque eu já penso dessa forma. Ou eu sei que Deus nos deixa esse direito de escolher, de ver o que é melhor para nós. Na realidade, de nós aprendermos, mesmo que a gente escolha alguma coisa errada, nós aprendemos com esses erros. Mas aqui fala sobre predestinação. A predestinação, segundo Deus, segundo
o que eu tenho aprendido não significa que Deus está com eu esqueci o nome daqueles negocinhos da marionete, mexendo nós conforme Ele queira, ou nós somos escravinhos a princípio daquele movimento de quem controla a marionete. Mas a predestinação nesse sentido, ela fala sobre eleição. Eu não quero entrar em Armínio ou Calvino, que são, vamos dizer assim, polos um pouquinho diferentes, embora um eu acho que nunca tenha contradito o outro em forma de agressão, mas assim como nós vemos as pessoas fazerem hoje, eu gostaria de citar que Deus já tinha nos escolhido. A predestinação é alguma coisa que nós estávamos destinados a fazer. Por exemplo, Deus quer que nós sejamos bons, que nós sejamos melhores, que nós façamos boas obras, inclusive nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Mas isso não quer dizer que Ele vai obrigar você a fazer isso, ou que a vontade dEle, o mover dEle vai fazer com que nós sejamos levados, só vou dar um exemplo um pouquinho mais brusco, para o inferno ou para o céu, que é outra parte que a gente vai estudar provavelmente mais para frente. Mas que a sua bondade já era para que nós alcançássemos a redenção. E é justamente isso que faz a diferença, porque é Ele quem te dá a escolha. É Ele quem te dá o aval, e a gente não consegue compreender essa graça de Deus, muitas vezes. Aqui a gente fala bastante da graça, e Paulo fala bastante da graça, como somos salvos pela graça. E o que nos leva a pensar é que realmente Deus nos deu tudo. Até porque a fé, pela fé que nós seríamos salvos, ou somos salvos no caso, né? Só tô supondo caso você não creia, mas foi Ele quem nos deu. É um presente de Deus, né? Que a gente possa ter a fé. E depois no final vou dar um exemplo de uma história que não sei de onde é que eu tirei ela, mas eu lembrei de algum lugar para conseguir explicar essa situação. Bom, então, continuando no versículo 15, ele continua falando assim: Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza no seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeito aos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Bom, aqui eu creio que seja uma reconfirmação, um reforço para as palavras que nós já tínhamos dito e para as palavras que vão vir adiante, porque muitas vezes a gente não crê em algumas partes da palavra, mas principalmente às vezes aquelas palavras que vieram de Jesus. Às vezes a gente não crê, por exemplo, que aquele que, por exemplo, começou a boa obra em nós será fiel para cumprir até o final dos séculos, ou no caso até a vinda dele. Mas enfim, aqui nós vemos Paulo falando sobre, na verdade eu acho muito legal esse primeiro capítulo e o segundo. No terceiro ele começa a falar um pouquinho mais do nosso agir, mas o jeito que ele coloca as palavras dá pra gente entender muito das coisas, e principalmente as coisas que nos colocam em dúvida. Porque se nós passamos o olho ou nós estamos muito ligados a uma pessoa, um pregador, alguma coisa, nós às vezes só pensamos o que ele prega. E às vezes, parece que a gente fica limitado somente àquilo. Eu já vi pessoas que pensavam de um jeito que quando passaram para o outro, aquilo ainda incomodava eles, porque eles não conseguiam mais interpretar a palavra de um outro jeito. Mas eles estavam recorrendo, inclusive, até o seu próprio esforço, não pedindo a Deus sabedoria para
para conseguir entender essa vocação para a qual nós fomos chamados. De fato, eu sei que cada um pode contribuir com alguma coisa, mas lembrando que Deus não vai usar daquele negocinho da marionete para fazer isso. Mas tudo que nós fizermos, se nós considerarmos homens de Deus, mulheres de Deus, vai ser para o louvor da glória dele. E é mais ou menos, eu acho que isso que nós temos que pensar. Mas eu já explico no finalzinho. Bom, continuando, no capítulo 2 de Efésios, continua. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Bom, aqui ele acaba esclarecendo justamente esse assunto que nós estamos conversando. Deus já preparou coisas para nós vivermos, mas não da maneira que muitas vezes nós enxergamos da história da marionete. Mas nós conseguimos ver que Deus já tinha preparado essas coisas. Nós viveríamos essas coisas na questão de que nós experimentaríamos como seria alimentar o faminto, nós experimentaríamos como é a sensação de você poder ajudar, de você poder ser luz na terra. E essas são coisas que vêm acalmar o nosso coração. Porque nós sabemos que essas coisas boas que nós fazemos, por exemplo, elas realmente vêm de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ajudar alguém, e aqui a gente não vai ficar citando necessariamente coisas que aconteceram, apesar de já ter acontecido, mas a sensação que a gente tem em ajudar o próximo eu acho que uma das coisas mais ricas de um presente tão grande que Deus deu para nós. E isso traz uma nova tradução do que é realmente amar. Porque às vezes essa pessoa pode até não merecer, mas você está lá ajudando ela. Essa pessoa pode ter feito algum mal para você, mas você está lá dando o teu coração para ela. Então, eu creio que a gente pode ser um pouquinho mais de luz, assim como Jesus foi luz. Porque muitas vezes quando nós negamos Ele não faz o que nós fazemos com os outros. Ele nos aceita, Ele nos perdoa, Ele nos abraça, mas Ele deixa você livre. Se você quer escolher isso, ou se você quer escolher aquilo. E esse é um presente bem interessante de Deus. Se a gente vai ter fé para acreditar nisso, ou não. Se a gente vai ter fé para praticar boas obras, ou não. Mas lembrar que até pode ser um pouquinho duro, mas lembrar que o que leva à salvação, pelo menos na Bíblia, e creio que na maioria do coração dos cristãos, é o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição. Nós crermos nisso, nós temos fé. Eu lembro que muitas pessoas, nos vídeos que eu tenho assistido, nos comentários que eu tenho escutado, eles falam sobre os dons e sobre os dons terem cessado, mas já é uma característica meio batida e um pouco ruim, porque nós conseguimos ver milagres, nós conseguimos ver coisas acontecendo. E mesmo que uma pessoa dessa, assim como já aconteceu no passado, visse os milagres que Jesus estava fazendo, ainda não creria nele. E às vezes nós somos incrédulos que não creem nesses milagres, que não creem em Jesus. Então, se nós prestarmos um pouquinho mais atenção na palavra, no que
tem se demonstrado no Evangelho, nós conseguimos ver realmente. Poxa, então é isso. É simples. Ele nos amou tanto que eu nem consigo fazer outra coisa senão amar ele de volta. E como que eu amo ele? A palavra dele mesmo diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E qual é que é o mandamento de Jesus? Será que o mandamento de Jesus é isso aqui, eu tenho que fazer isso, isso aqui, isso aqui? Ele resumiu tanto a lei vamos dizer assim, eu não digo que ele veio revogar toda a lei, mas a lei que ele deu, ela já nos esclarece e já nos coloca na direção que ele quer. Que é ame a Deus. Ame a Deus de todo o vosso coração. E eu digo o segundo mandamento que ele é bem semelhante a esse. Então qual que é esse mandamento que é semelhante a amar a Deus? Amar o próximo. Então quer dizer, se eu amar o próximo, eu estou amando a Deus. Então, bom, continuando. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Bom, só deixa eu abrir um parênteses só para a gente entender essas partes aqui, que antigamente os cristãos, no caso os cristãos, os homens religiosos, eles tinham costume, e tem até hoje, no caso aqui no Brasil a gente também tem alguma coisa parecida em se circuncidar, que seria justamente um processo de perca de uma parte de uma pele que nós temos no órgão masculino, no caso anatomicamente falando assim, vamos dizer, e justamente eles colocavam a lei acima de Deus. E quando Jesus veio, eles continuaram fazendo isso, e muitos continuam até hoje, né? Inclusive em alguns povos, e eu digo algumas religiões em si, mas que ainda estão esperando a vinda do Messias, mas que não aceitaram a Jesus. Só que eles criam também que para ter a salvação precisava da circuncisão. E essa que é a questão que a gente não pode aceitar, ou pelo menos que Jesus veio mudar e Paulo fala nas cartas dele. Nós não somos salvos pela circuncisão. Na verdade, nenhuma obra que a gente construa com nossas mãos vai produzir a salvação. Eu lembro que quando eu li bastante a carta de Efésios, eu consegui ver que, geralmente a gente tenta se apegar ao que realmente nós podemos fazer, mas não ao que nós podemos ser. Quando nós somos, nós já fazemos. Tudo que nós fazemos é para a glória dele. Então quer dizer que agora o Dudu é um santinho agora e não vai errar mais. Não é muito por esse lado, não. Mas a questão é que, inclusive por sermos falhos, quando eu erro, eu sei quando eu estou errando. Quando eu escolho seguir por esse caminho, eu sei que eu estou seguindo por esse caminho. Quando equivocadamente a gente erra sem querer e depois a gente vê realmente que a gente estava errado, também a gente expressa o nosso modo cristão, sendo pedindo desculpas, sendo pedindo perdão. Então, eu creio que a Bíblia como um todo ela fala sobre essa redenção, sobre esse amor, sobre esse perdão, sobre os princípios elementares que estavam em Cristo. Eu hoje aqui, no caso, eu e a Daí, a gente não pôde ver Jesus assim, nessa questão ocular mesmo, Jesus está ali, ó. Mas nós conseguimos ver o poder, os princípios, o amor dele em outras pessoas. E é aí que a gente consegue realmente pensar um pouquinho que as palavras dele não foram vãs. As palavras de Paulo, quando ele pregou, quando ele perseguia a igreja e depois se converteu e fez toda aquela reviravolta, depois para acabar com a cabeça no fio da espada, mas enfim, nós conseguimos ver pessoas que realmente lutaram de coração para que hoje nós tivéssemos o Evangelho. E eu não estou dizendo que as outras pessoas não façam coisas boas, mas eu estou querendo destacar para todos aqui que não são essas obras que nos levam à salvação. Elas são muito bonitas, sim, elas são
ótimas. Eu não tenho que ficar julgando se essa obra vai, ou se, tipo, se essa obra é de Deus ou se essa obra não é de Deus. Mas quando eu manifestar uma ação, eu sei que vai ser para a glória do Senhor. E eu não tenho que ficar desconfiando dos outros. Mas o que eu tenho que saber sobre essas obras é que não são elas que nos levam à salvação. Quando nós começamos a entender o que seria aquilo que nós seríamos recompensados pela nossa ação, assim como está escrito na Bíblia, nós conseguimos perceber um pouquinho mais sobre o que é essa salvação. O que é que Jesus ofereceu para nós. O que o sacrifício dele significou. Beleza? Continuando então no versículo 12 do segundo capítulo de Efésios. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom, eu acho que nós vamos parar por aqui, né, nessa carta hoje, mas nós já conseguimos ver tantas coisas. Nós conseguimos ver, a princípio, no começo, Paulo sempre cuidando nas suas cartas em tratar as pessoas com carinho, tratar as pessoas com palavras suaves, com palavras legais, quando precisa corrigir, ele corrige, porque ele está preocupado em ajudar e não mandar nas pessoas. Ele está preocupado em oferecer ajuda para essas mesmas pessoas. E não a dizer, olha, eu que sei. Quando ele disse, inclusive em uma dessas cartas, a gente cita isso muito no Bíblia Live, imitem a mim, é porque ele imita Cristo. E inclusive na própria versículo já descreve isso. Então não é ele o bonzão. Não é ele o rei da verdade, o dono da verdade. E nem nós devemos nos achar assim. Mas é Cristo. É Jesus. É claro que nós vamos ter um pouquinho de divergências entre nós. Mas o que Cristo nos chamou era para sermos um. Um com Ele. Com Ele. Na verdade, vamos só adicionar Ele na nossa vida. Isso já vai dar uma diferença enorme. Seja você do grupo A ou do grupo B. Porque todos somos um. Se você gosta de cantar assim, sentar assim, ajoelhar assim, beleza. Eu gosto de outra maneira, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. Desde que não fira os princípios de Jesus. Desde que não envergonhe alguma pessoa. Desde que não humilhe alguma pessoa. Desde que não seja injusto com alguma pessoa, porque o que mais Deus prega, principalmente a gente vê nas palavras de Isaías, é corrigir toda essa injustiça. Tirar toda essa injustiça de lado. Mas enfim, continuando, nós vimos aqui então Paulo orando pela igreja. As cartas dele, geralmente ele sempre destaca que ele está orando pelas pessoas. E é isso que eu venho perguntar para a gente hoje também. Quando que você orou por alguma pessoa? Eu não digo você pegar e chegar dentro de uma instituição, colocar a mão na cabeça, no ombro, nas costas e orar por uma pessoa, mas eu digo dentro do seu quarto. No amanhecer, no dormir. Não como protocolo, mas como um cristão deve fazer. Ah, mas deve fazer, então é um mandamento? Não, mas é um meio de relacionamento com Deus.
É um meio de mostrar que a gente também não pede coisa só pra gente, mas a gente intercede por outras pessoas, pelo ministério de outras pessoas. Você que é pregador, quantas vezes você orou pelo ministério de um outro pregador? Ou é você que quer aparecer? Continuando. Paulo, então, falou inclusive que somente pela graça nós somos salvos. E eu creio que é isso que a maioria dos pais da igreja, aqueles cristãos que viveram depois dos apóstolos, era o que eles pregavam. Nós temos a obra reformada de Lutero, eu não digo que seja dele no caso, mas foi um dos que primeiramente conseguiu abrir os olhos das pessoas para algumas coisas que estavam acontecendo, e inclusive injustiças. E eu sei que a gente comete injustiças até hoje, mas nós somos chamados a um só corpo. E é pela graça que somos salvos. E eu achei engraçado que essa Bíblia ela coloca um título, apesar de não ter, mas ela colocou, aqui no caso, na última parte que a gente leu, a nova humanidade em Cristo. De fato, existem outras partes do Evangelho que falam sobre um novo nascimento, sobre o velho homem e o novo homem, sobre coisas que nós vivimos do passado e agora as quais nós vivemos no presente e pelas quais nós estamos vivendo para que alcancemos do futuro. Não pela obra nas nossas mãos, necessariamente, mas para que mais pessoas possam olhar e ver luz nas nossas ações. Eu sei que nós podemos ser caridosos, nós podemos ser isso, mas qual é a palavra que tem saído da nossa boca? É o testemunho que eu ganhei mais dinheiro por causa de Deus? É o testemunho nosso? Se for nosso, eu digo o teu maior testemunho. Se é que você é convertido, o teu maior testemunho foi que você conseguiu achar Ele. Que na realidade, nós sempre brincamos, mas nós dizemos que Ele te encontrou. Porque quem estava perdido era você, era eu. E trazer, vamos dizer assim, e Ele ter me encontrado nesse caminho onde eu estava perdido, foi um dos fatores pelo qual eu vi a glorificação do nome do Senhor. E é isso que nós buscamos. Mais pessoas que com a coragem e com a vontade, e segundo o poder que Deus opera em nós, consigam olhar para a cruz e não enxergar tantas dificuldades. Consigo olhar para a cruz e ver que todas as maldições estavam pregadas lá. Chega desse papo de maldição hereditária. Chega desse papo de querer fazer isso com o povo de Deus, isso com o povo de Deus e etc. Nós somos chamados santos porque Ele nos chamou assim. Porque nós somos convidados a viver de uma maneira melhor. A viver como servos em Cristo. Isso não é penoso, isso não é trabalhoso, isso não coloca peso nos nossos ombros. E eu creio que se vocês puderem, leiam de novo Efésios capítulo 1 e 2, que foram o que nós vimos hoje. É uma carta fantástica. Se a gente conseguir também ler ela, a gente vai lendo 3. O capítulo 3 vai falar, eu vou ler aqui a princípio os títulos, eles dão um resumão, mas eles explicam muitas coisas a qual nós mesmos temos colocado no nosso coração como dúvida. Inclusive Paulo se chama no capítulo 3 de apóstolo dos gentios, né? E ele ora como apóstolo pela igreja, pela unidade da igreja. Nós vemos isso também no capítulo 4. E ele fala sobre isso, como nós devemos agir também. Não é, é um ritual. Não é necessariamente isso. Mas nós escolhemos fazer isso por amor a Cristo. No capítulo 5, ele fala sobre o amor. A gente caminhar em união, caminhar em amor. Realmente o amor é aquele amor que lança fora todo esse medo que nós temos colocado no nosso meio. E ele fala sobre que nós temos que caminhar na luz. Caminhando em sabedoria. Fala inclusive de caminhando na vida conjugal. Caminhando com pais e filhos. Caminhando como servos. E caminhando como creio que seja a parte mais conhecida de Efésios, que seria a armadura de Deus. Nos revestirmos dessa armadura.
É possível que nós abordemos de novo a carta de Efésios e é bem provável que a gente leia em algum momento de alguma pregação. Mas Paulo saúda a todos com educação, com amor, não por opressão. Isso só leva as pessoas a mais sofrimento, ou leva as pessoas a serem mais opressoras ainda. Porque às vezes, se nós fomos afligidos, se nós fomos humilhados por alguém, quando nós tivermos a chance no nosso eu falho, nós vamos querer fazer isso com outra pessoa também. E às vezes por uma coisa que não vai trazer nada para nós, a não ser perdição. A não ser nos afastar mais de Deus. Então, assim como diz Paulo no último versículo, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. E é esse nosso amor, que não pode ser incorruptível. Nem conosco, que somos irmãos na fé, nem com as pessoas que não creem em Jesus. Não há como eles enxergar a Jesus se nós somos tão hipócritas às vezes. Nós não fazemos aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Bom, apesar de a carta ser bem legal, as palavras parecem um pouquinho duras, mas elas ficam duras quando a gente olha para nós mesmos. O quão errado nós somos. O quão nós temos tentado pagar pela nossa salvação. O quanto nós fazemos e não somos. Igual, eu sei que a gente já eliminou essa parte de gentios, de forasteiros, mas os gentios fazem isso. Então, coloquem o seu coração na mesma direção que está a nossa pedra angular, que está Jesus Cristo. E eu creio que as nossas obras podem ser que elas não sejam tão vistas ou reconhecidas pelos homens. Não é esse o nosso objetivo. De fato seria se eles olhassem e se convertessem a nós. A nós não, a Jesus. Mas se eles viessem fazer parte da nossa família. Se eles pudessem ver que eles podem ser concidadãos em Cristo Jesus. E isso é a glorificação do nome do Senhor. Ele vai ser glorificado quando a gente servir um café com pão? Amém. Quando a gente abraçar alguém? Amém. Quando a gente ajudar uma pessoa que está com necessidade? Amém. Quando nós trazemos uma pessoa que está perdida para um caminho um pouquinho melhor? Amém. Se nós tocarmos uma música bonita, falando que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tudo? Amém. Ele vai estar sendo glorificado. Se nós tocarmos alguma música para reflexão, amém, porque nós vamos olhar para a gente mesmo, para dentro de nós. Se nós pregarmos a palavra, amém. Todas essas coisas são parte da nossa vida. Mesmo que eu não consiga falar, eu ainda posso pregar o evangelho. Mesmo que eu não tenha minhas mãos, igual eu brinquei para a gente falar em Libras, eu consigo ainda pregar o evangelho. E eu espero que Deus aumente a minha fé para que eu possa pregar o evangelho, não só com palavras, mas com as minhas atitudes. E eu acho isso tão magnífico que Ele te deixa livre para escolher. O que você quer hoje? Adicionar Jesus como um amuleto da sorte? Ou realmente crer em Jesus Cristo? Crer no seu poder? Crer na salvação? Crer na sua ressurreição? Crer na sua volta? Segundo Pedro já fala, há muitos que não creem na volta dele. Há muitos que não creem na promessa dele. Há muitos que não creem na palavra dele. Continuando, só para a gente encerrar, eu vou contar para vocês então a história que eu creio que tenha surgido no meu coração. E ela se diz mais ou menos assim. Certo dia, existia um homem muito religioso. Ele orava todos os dias. Ele jejuava todos os dias. Ele fazia da sua vida um ato penitencial.
Ele era muito religioso. Certa vez ele ouviu falar sobre fé. Sobre uma fé que movia montanhas. Ele não quis testar a Deus, mas todo dia ele subia no monte para orar. E ele assumiu um propósito com ele mesmo. E não tentando provar Deus, mas tentando provar a sua própria fé. Ele sentava nesse monte, muitas vezes ele ajoelhava sobre esse monte, e do lado daquele monte tinha um terreno muito grande. E ele pensou, bom, se minha fé for forte o bastante, eu vou conseguir passar esse monte que eu estou em cima, desse lado para lá. Assim como a gente lê em 1 Coríntios 13. Ainda que minha fé seja grande o bastante para transportar os montes, sem amor ela nada seria, nada valeria. Bom, continuando a história, só abrir um parênteses aqui para a gente já entrar na mensagem. E todos os dias ele ia lá. Ele ficava das 7 da manhã até as 7 da noite. Perto do escurecer, na verdade. E depois ele voltava para casa. Quando voltava para casa ele já estava bem cansado. Ele comia, sua mulher preparava uma comida para ele e ele, quando chegava cansado, ele pegava e só se alimentava, tomava um banho e ia dormir. E no outro dia ele fazia a mesma coisa. Ia no monte, chegava às 7, saía antes do amanhecer, do anoitecer, e continuava fazendo isso. Fazia um dia, fez 2, fez 3, e ele continuava fazendo isso todos os dias. De uma família muito rica, em torno disso, ele era um pouco rejeitado pelos pais dele, mas mesmo assim os pais dele davam sustento a ele. Então ele tinha todo o tempo dele livre, inclusive para não trabalhar. E ele ficava todos os dias indo àquele monte e dizia: Deus, então se minha fé é grande o bastante, eu vou transportar esse monte ao qual estou ajoelhado para o outro lado. E ele fez isso durante 5 anos, durante 10 anos, durante 20 anos. E quando ele morreu, ele se achou no direito de chegar no céu e perguntar para Deus: Deus, por que eu não consegui mover aquele monte? Por que eu não consegui transportar aquele monte de um lado para outro? Se minha fé era todo dia, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia... O milagre tinha que acontecer. Ele se achou no direito de conversar com Deus. E Deus respondeu: você de fato subia em cima de uma montanha. Mas cada vez que você subia até o topo daquela montanha, a qual era muito grande, você se distanciava dos seus familiares. Você se distanciava da verdadeira montanha a qual você tinha que transportar. Você colocou essa mesma montanha entre você e a sua família. Você deu um exemplo errado para os seus filhos. Você usou a sua família, a sua esposa todo dia. Quem orava por você era ela que estava em casa. E a única coisa que você fez era orar para que esse monte fosse transportado. Agora os seus dias se foram e você está aqui. Olhe para toda a sua vida. Quantos anos, quantos dias você passou tentando fazer esse sacrifício inútil. Enquanto eu coloquei a chance de você não só transportar essa montanha que você colocou entre vocês e eles, mas as próprias montanhas que eles precisavam romper também, que eles precisavam transportar. E voltando ao versículo, por mais que a minha fé seja grande, seja tão grande que eu consiga transportar os montes, sem amor, de nada valeria. E eu creio que isso
traz um ensinamento muito grande para nós, que nos consideramos pessoas religiosas. Pessoas que, eu não digo religiosas no sentido mal da religião, mas religiosas mesmo no sentido da pura religião, da boa religião. Como nós temos vivido? Será que nós temos usado a vocação que Deus nos deu para nos afastarmos mais dentro de casa? Será que nós temos dado um testemunho realmente do que é ter uma vida cristã? Deus não pediu para que nos separássemos das outras pessoas. Deus pediu para que nos uníssemos. E uníssemos, mostrássemos para essas pessoas que elas podem ser filhos de Deus. Inclusive nós mesmos. E eu gostaria muito, encarecidamente, que hoje, eu não sei como que você ora, se você ora sem cessar, se você tem um momento que você ora sozinho, você fecha realmente a porta do quarto e ora sozinho. Ora sozinho não, mas ora com Deus, né? E o Espírito Santo está selado em você, segundo a carta. Mas ore para que as pessoas transportem esses montes. Os montes que realmente valem a pena. Quando entendemos qual é a vontade de Deus, muitas vezes, nós conseguimos ver quais seriam as verdadeiras coisas que nós deveríamos romper, transbordar, modificar de lugar. Eu sei que essa história ela pode ser um pouquinho dura, ela não é bíblica, no caso não está na Bíblia, mas nos transporta para uma análise de nós mesmos. Será que nós vamos chegar no céu? Ou digo, no dia do julgamento, e falar para Deus, Deus, eu orei, eu jejuei, em teu nome eu fiz muito milagre, eu expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. E eu espero que Ele não olhe para nós e diga, quem és tu? Eu não te conheço, não tem parte comigo. E é por isso que eu digo, não se trata de emoção, mas se trata de viver pelo amor. A fé que nós depositamos em Jesus, essa fé que nos salva, essa fé que nós temos que ter em Deus, que nós temos que ter nos mandamentos de Jesus. Amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Porque esse mesmo mandamento é semelhante ao primeiro, que é amar a Deus. Amém? É isso aí, galera. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar pra gente, para nós refletirmos, porque eu creio que seja importante nós refletirmos sobre nós mesmos. Se nós irmos, igual até nós estávamos conversando esses dias, a algum lugar, procurando alguma coisa, nós achamos. Se eu entrar dentro de uma instituição religiosa, procurando erros, procurando defeitos, eu vou achar. Eu vou achar de monte. Se eu entrar naquele lugar, às vezes nós não cremos que realmente seja o lugar, mas seja as pessoas, não digo uma pessoa mais ungida, mas digo a reunião, a unidade daquelas pessoas naquele momento, seja para cantar, seja para ouvir um pouco a palavra. Se nós cremos que isso realmente tem valia, nós paramos de julgar. Pode ser que uma outra você pense, pode ser que uma hora ou outra você pense uma coisa ou outra, seja vestimenta, seja isso, seja aquilo, você não concorde com alguma coisa, mas e que tal se nós nos movêssemos não mais através do julgamento, desse julgamento ruim, mas através de Cristo, que sentava e comia com os imundos daquela época, com as pessoas que eram consideradas excluídas da sociedade. Que tal se nós dessemos um pouquinho mais de atenção para realmente o que Jesus falou? O quão cristãos nós seríamos, então? O quanto nós ofereceríamos para as pessoas um Cristo que não é mau, um Deus que não é ruim, um Deus que preparou as boas obras. Nós estamos destinados a essas obras. Mas e aí? Será que nós vamos aceitar isso?
ou nós seremos realmente filhos da ira, filhos da desobediência. O fardo dele é leve, meu amigo. Eu não sei quanto de relacionamento você tem com Deus. Eu não sei o quanto nós achamos que nós temos níveis acima uns dos outros. Mas Deus nos chamou para servir. Jesus deu um maior exemplo disso. Ser servo. Fiel até a morte. E morte de cruz. Para que no terceiro dia ele fosse ressuscitado. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que eu posso ser melhor. Não melhor que você, eu posso ser melhor que eu mesmo. Eu posso passar da morte para a vida. E é isso que ele oferece. Amém? Então que a gente possa refletir com essa palavra. Que a gente possa pensar um pouco nos nossos atos. E como nós temos trabalhado. Será que é por reconhecimento? Será que é por fama? Será que é por dinheiro? Será que é por isso, por aquilo? Bom, eu saúdo vocês com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a face de vocês resplandeça. E que nós consigamos iluminar esse mundo de trevas. Amém? Valeu, galera. Valeu.